passou tudo isso, né? A gente tá fazendo essa musicalização, eu tô dando essas dicas. Chegou o momento que você entendeu que seu filho precisa de um instrumento mesmo, né? Ele quer escolher um instrumento musical. Agora é hora, né? Normalmente ele vai já ter essa tendência, porque ele conhece, né? Ele já vai ter ouvido, já vai ter entendido como é que toca aquele instrumento, como é que é, se ele conseguiu, né, conhecer, pegar o instrumento, né? E aí ele vai começar formalmente com uma professora de música, um professor de música, numa escola de música, a aprender o seu instrumento musical. E aí, o que está acontecendo, né, na vida dessa criança agora? Então, por isso que a gente está aqui diferenciando e entendendo musicalizar, educar musicalmente e musicoterapia, como eu já falei antes aqui nesse vídeo. Então, o que está acontecendo na hora que ele começar a aprender um instrumento musical? Uma manifestação artística, não é mesmo, gente? Primeiro ele está se tornando artista e depois ele vai começar a entender novas culturas, né? Quando ele vai aprender a música que ele quer, de onde veio, né? O estilo que é, qual é a época, período histórico. Então é uma manifestação artística que ele está começando aí a ter contato. Lembra que eu já falei aqui em alguns vídeos sobre a autoestima, né? Ele vai começar a ter um repertório dele, que ele quer tirar a música, ele quer te mostrar. Não só nos momentos, gente, de apresentação musical, lógico, é muito gostoso, é bacana, né? Aquele momento que dá audição, né? Da apresentação musical. Mas é muito importante dar atenção para o seu filho quando ele está tirando a música, porque ele tem a dificuldade normal do instrumento, então incentive ele não desistir. Quando você vê que ele está tirando uma música nova, peça para ele tocar, aplauda, dê essa força, né? Essa autoestima é muito importante e a hora que ele consegue tocar essa música, ó, lá para cima, né? Bate lá em cima mesmo de autoestima e de reconhecimento e de felicidade, né? É o que eu falo, o cérebro, né? Quando a gente tem esse passo a passo e a gente conquista, é um momento da recompensa ali que a gente fala, puxa, fechei, né? Vamos para a próxima música. E aí vem um desafio novo. Então, essa autoestima é o tempo inteiro colocado aí quando tá começando a aprender um instrumento musical. Um outro ponto é a criatividade, né? Nossa, é muito gostoso. O meu filho tira músicas de ouvido. Isso faz com que ele crie também nesse momento, porque às vezes você vai começar a tocar uma música ouvindo a partir da sua percepção. Um outro ponto é criar algumas músicas com, né, a paródia que a gente fala, então mudar a letra. Às vezes a criança começa a ter essas sacadinhas, sabe? E também, na hora que ela está aprendendo o instrumento musical, ela começa a criar o próprio instrumento, né? Entender o jeito melhor de colocar a mão se for o piano, né? Aqui, ali, os dedos, a passagem, né? No caso da guitarra, eu vejo meu filho ali, às vezes, fazendo um solinho, né? A gente fez uma música junto pro Dia das Mães, ele inventou o solo, então ele criou esse solo. Mas é óbvio, isso veio dessa bagagem anterior, da musicalização e depois da própria educação musical no contexto formal daquele instrumento. Ele começa então a se aventurar, né? Ter essa criatividade. Que gostoso! Vai que ele se torna um astro, não é mesmo? Uma música aí que faça muito sucesso. Não pode ser, gente? Só que ele tem que ter esse estimulante. Se você nunca estimulou, vai ser meio difícil dele ter essa criatividade. Um ponto que eu acho muito importante é o sentido estético. Ele começa a perceber qual música tem um sentido estético diferente. Então, a gente fala muito aqui da letra, né? Da composição em si. Ele começa a entender a harmonia dessa música, a tonalidade. E como isso é importante? Porque ele vai começar a também escolher o seu repertório, escolher aquilo que ele gosta de escutar. E ele vai melhorar isso, vamos colocar assim. Por quê? Às vezes a gente não quer que a criança escute algum tipo de música, mas ele mesmo vai
ter essa decisão, porque ele vai entender a parte estética da música. É lógico, né, pessoal, que algumas músicas são só de, né, zoeira, brincadeira ali naquele momento, mas ele entende o que é realmente mais esteticamente falando na música, como eu poderia dizer? Ele vai entender que realmente tem uma estrutura muito melhor daquela música A para aquela música B. Então você não vai precisar ficar, porque música ruim, música boa. Não, ele vai entender o que é uma música boa para ele nesse sentido estético. Então, aprender um instrumento é muito importante também para esta parte aí do sentido estético da música. Quando eu coloco para os meus alunos, né, que o funk, por exemplo, qualquer um faz, eles ficam me perguntando, né, por quê? Aí eu mostro o funk do James Brown, lá do início, de verdade, com os metais. Aí eles falam, poxa, é verdade, professora, né, tia K, é isso mesmo. Então eles conseguem entender esse sentido estético de que uma música é muito mais elaborada do que a outra. Perceberam que tem muita coisa que vale a pena, né, gente? Então identifica isso, qual o momento que você quer que seu filho comece a aprender um instrumento, ele mesmo vai pedir, né? E quantas coisas estão sendo colocadas na hora que ele já parte para essa outra fase, tá? Mas não vamos esquecer da musicalização? Todo dia um pouquinho em casa, nos vários momentos que você possa despertar no seu filho esse ambiente musical, os instrumentos, tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Então, você gostou desse vídeo? Tem gente que você sabe que vai gostar? Ajuda a tia K, comenta aí, coloca o que você está fazendo com o seu filho, como é que está sendo, pode me marcar lá no Instagram também, tira uma foto ou faz um videozinho pequeno, marca a gente, tá? Outra coisa, gente, vamos se inscrever, fica sabendo aí das notícias em primeira mão, compartilha com outras pessoas. Eu sei que às vezes a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, mas qual é o tempo que você tem com seu filho? Isso tem que ser todo dia, essa prioridade você tem que ter todo dia da sua vida. No começo da manhã, num período de almoço, ou no final do dia, na hora de dormir. Priorize um tempinho com seu filho e ponha música na vida de vocês. Essas são as dicas de hoje. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e beijocas da tia K.